aqui no Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículos 2 a 9. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou em particular a sós, a um alto monte, e Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer, por estarem eles apavorados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Oremos. Pai amado e bendito, te agradecemos pelo privilégio de estarmos reunidos nessa noite, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui junto conosco para louvarmos e engrandecermos o teu nome. Deus amado e Pai bendito, abençoa-nos, fala aos corações, que assim como tu me impactaste na preparação dessa mensagem, o Senhor venha impactar corações aqui, venha gerar esperança, gerar paz, gerar confiança e fé em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, esse episódio muito conhecido está relatado também no Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, em Lucas, capítulo 9, a transfiguração de Jesus. É algo assim que a gente precisa tentar dar um pouco de vazão à imaginação para conseguir tentar um pouco conceber isso, pois é algo realmente extraordinário, a ponto de Pedro não saber o que falar, e falar: quer que faça uma tenda para o Senhor, para Moisés e para Elias? A Bíblia fala que ele não sabia o que dizer, e o versículo 6 diz que eles estavam apavorados ao verem Cristo sendo transfigurado e Elias e Moisés junto dele. E ali, diante de Elias, representando os profetas, e Moisés, a lei que foi dada a ele lá, num outro monte, ou talvez no mesmo monte, não é muito certo qual é esse monte aqui, mas, possivelmente não é o mesmo monte, mas diante daquele que representa a lei, Moisés, e daquele que é a representação dos profetas, ou seja, tudo que havia no Antigo Testamento, vem a voz do Pai e diz: Este é o meu Filho amado, escutem o que ele diz. É como se Deus estivesse dizendo: vocês têm a lei, vocês têm o profeta, mas a revelação última está no meu Filho. Como está na Epístola aos Hebreus, que estudamos hoje na escola dominical, tivemos um tempo muito proveitoso aqui na escola dominical, e logo no início da Epístola aos Hebreus, diz que Deus se revelou de muitas formas, falou de muitas formas no passado, mas nesses últimos dias ele fala através do Filho, que é a expressão exata do ser de Deus. Então ali, diante daquela situação tão marcante, tão chocante, que eles ficaram apavorados, eles descem do monte. E aí, como eu disse, eu não vou falar sobre a transfiguração de Jesus, mas eu quis ler esse texto para, como introdução, gerar uma pergunta em nossos corações: o que viria depois disso, irmãos? Eles viram Jesus transformado, transfigurado, viram alguns lampejos da divindade de Jesus, viram que toda a lei e todos os profetas apontavam para o Filho de Deus, ouviram a voz dizendo: Este é o meu Filho amado, escutem o que ele diz. E o que virá a seguir? Lemos no versículo 9 que Jesus falou que eles não divulgassem, e eles conversaram mais um pouco com Jesus, e aí chegamos sim ao episódio que eu gostaria de compartilhar com os irmãos a partir do versículo 14, que diz assim: Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles, e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa, e correndo até ele o saudava. Então Jesus perguntou: O que é que vocês estão discutindo com eles? E do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo, e este sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não
o puderam. Irmão, você percebe o contraste? Vieram do alto do monte, vendo a glória de Jesus, tendo uma visão extraordinária, Moisés e Elias, ouvindo uma voz estrondosa, este é o meu filho, a ele ouvi, e agora eles descem para uma realidade muito dura. Vamos ver que esse menino, a Bíblia não fala a idade dele, mas fala que ele sofria dessas convulsões desde tenra idade, desde a infância. E os discípulos, Jesus subiu com 3 discípulos, Tiago, João e Pedro. Os outros 9 ficaram lá embaixo e não tiveram sucesso em expulsar o demônio que afligia aquela criança. Filho único, Lucas nos revela isso, que era o filho único daquele homem, e desde a infância era possuído por demônios que traziam destruição e tentavam matá-lo. Irmãos, que contraste! Por isso que eu abri com a leitura da transfiguração, que é importante a gente fazer esse confronto. Primeiro está Tiago, Pedro e João no alto monte, vendo Jesus transfigurado, ouvindo a voz, descendo de lá extasiados, e assim chegam lá embaixo e encontram esse cenário triste de um homem clamando pela libertação do seu filho, que desde a infância sofria com a atuação de demônios, e os 9 discípulos que ficaram, nada puderam fazer. De manhã eu preguei sobre a mulher Ciro-Fenícia, ou mulher cananeia, e é um texto que me chamou muita atenção também, porque ela apresenta a sua filha e ela diz, como você esteve aqui pela manhã e ouviu, que a sua filha estava horrivelmente endemoniada. E como eu falava de manhã, irmãos, se alguém falar, meu filho está endemoniado, minha filha está endemoniada, deve ser algo muito difícil. Eu, como pai, imagino a dor daquela mãe de falar isso, a minha filha está endemoniada. Agora, o que dirá, a minha filha está horrivelmente endemoniada. E agora à noite, se você não esteve pela manhã, a gente vai disponibilizar a gravação, você pode ouvir depois, mas agora à noite eu não vou falar de uma mulher que não fazia parte do povo judeu, que clamou a Jesus pela libertação da sua filha, mas de um homem que está aqui já no contexto ali de onde Jesus ministrava na Judéia, e não pede pela sua filha, mas pelo seu filho, mas de semelhante forma, seu filho estava sendo assediado por espíritos malignos. Como eu falei pela manhã, irmãos, os demônios existem. Essa semana, o Bispo Walter em presbitério, os presbitérios estão funcionando, são as terças-feiras lá na catedral, mas desde o ano passado está tendo uma dinâmica um pouco diferente. A primeira e terceira, segundas terças-feiras de cada mês, é um presbitério para todos os pastores, vêm pastores de todas as regiões do Rio de Janeiro, e no terceiro presbitério é um presbitério regional, então os pastores vão para os encontros nas igrejas mais próximas da sua casa, como aqui a gente é mais próximo do Recreio, a gente vai na catedral. Então é um grupo pequeno, nos reunimos ali 10, 12 pessoas com o Bispo Walter, e ele falava, algo curioso, ele falou, antigamente muitas pessoas manifestavam demônios em nossos cultos, ele de criança viu o Bispo Roberto Macalister ministrando, ele falou que viu muitas pessoas sendo libertas da atuação maligna, e ele falava, o que aconteceu? Será que os demônios tiraram férias, não estão mais atuando? Será que eles cansaram de possuir as pessoas? E nós cremos que não, irmãos. Os demônios continuam agindo, os demônios continuam oprimindo pessoas, os demônios continuam investindo para que famílias sejam destruídas, e nós, crentes, precisamos estar muito alertas a isso. Não temer ou achar que o demônio tem mais poder do que tem, mas também não deixarmos de considerar os seus feitos. O relato que temos aqui, assim como o que eu falei pela manhã, mostra de manhã a filha daquela mulher e agora o filho desse homem sendo atormentado por espíritos malignos. Vamos voltar ao texto. Como vimos, eles desceram do monte e quando desceram, viram aquela confusão armada. O circo estava armado e uma grande discussão entre os escribas e os discípulos de Jesus que tinham ficado, aqueles 9. Porque aquele homem trouxe aquele menino, ou aquele rapaz, e eles não conseguiram expulsar. Esse texto lembra, irmãos, um outro episódio da história da Bíblia, não do Novo, mas do Antigo Testamento, quando também temos um monte, temos alguém recebendo algo de Deus no alto do monte, e depois essa pessoa desce e encontra uma confusão muito grande. Você deve estar lembrando do episódio de Moisés. Moisés sobe ao monte, Moisés recebe as 10 palavras, os 10 mandamentos.
Moisés fica lá 40 dias, o povo se corrompe, o povo pede que Arão faça um ídolo, ele faz um touro ou um bezerro de ouro, talvez o bezerro já seja um diminutivo para diminuir aquele ídolo, e quando Moisés desce, depois de vir da presença de Deus, com as 2 tábuas na mão, ele se defronta com idolatria, com imoralidade, e Deus fala isso ao coração dele, que o povo rapidamente havia se corrompido. Aqui Jesus desce e não encontra exatamente o mesmo cenário que Moisés, mas ele encontra a opressão de um rapaz ou de um jovem, o clamor de um pai e a falta de possibilidade dos seus discípulos que ficaram de o libertarem. Voltando aqui para esse texto, olha o que diz aqui no versículo 17. Um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo, e este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Irmãos, muitas coisas aconteceram nesses 2000 anos, desde esse relato para hoje. E hoje em dia a gente atribui muitos males a questões médicas, psicológicas, que eu creio que são reais. Por vezes pessoas precisam de um tratamento psicológico, e nós recomendamos isso na igreja com certo cuidado, até porque o psicólogo ele mexe com a sua psique, então você tem que confiar muito em quem está te orientando e filtrar muitas orientações, saber de onde vem, qual é a escola que ele segue, tenha cuidado com isso, mas cremos que há situações em que uma orientação, um tratamento psicológico se faz necessário, por vezes um tratamento médico, psiquiátrico se faz necessário, por vezes um tratamento médico simplesmente se faz necessário, mas eu creio, irmãos, que há situações que são de possessão e de atuação demoníaca. Eu creio que, por vezes, como diz um autor de um dos livros que eu consultei preparando essa mensagem, Satanás se vale de uma questão médica, de uma questão física, para afligir o ser humano. Satanás e seus demônios, eles querem destruir a imagem de Deus no homem, então ele vem com vigor, com fúria, e ele continua fazendo isso até hoje. Volto a dizer, a gente não desqualifica tratamentos médicos e mesmo psíquicos, mas eles não têm poder para expulsar demônios. Demônios só são expulsos na autoridade do nome de Jesus, porque esse é o único que tem autoridade sobre os demônios. Então, no caso aqui, não era uma doença simplesmente física, não era uma doença simplesmente emocional, mas havia uma atuação demoníaca sobre a vida daquele jovem ou daquela criança, principalmente um jovem que o pai fala desde a infância, que o atordoava, e ele procurou os discípulos de Jesus e nada conseguiu. Qual vai ser a resposta de Cristo a essa situação? O versículo 19 nos mostra. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. Alguns entendem que ele está repreendendo a geração incrédula, toda aquela geração, inclusive os escribas que estavam discutindo com os seus discípulos, outros discípulos, mas eu creio que Jesus está repreendendo todos aqueles que não têm fé suficiente nele, de usar a autoridade que ele tinha dado aqui aos seus discípulos para expulsar demônios. E o que acontece? Desceram do monte, Jesus se defronta com a situação, o menino é levado a ele, e o versículo 20 nos revela: e eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Aqui parece um quadro de epilepsia, só que se era um quadro de um paciente epilético, nós entendemos aqui pelas escrituras que havia um quadro médico, mas havia uma atuação maligna por trás. Havia uma atuação espiritual de espíritos imundos que estavam afligindo aquele menino. Jesus perguntou no versículo 21 ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a... Meu irmão, eu não sei a idade dessa criança, desse menino, a Bíblia não revela. Mas se é desde a infância, ele já devia ter alguma idade. E o pai acompanhando aquilo. Que dor, irmãos. Eu não sei, muitos aqui são pais e já viveram dramas e dores com seus filhos. Às vezes o pessoal pensa que por a gente ter o João que tem síndrome de Down, ele é nosso maior motivo de preocupações e tudo, só que o João tem uma saúde que bota muita gente no bolso, irmão. O João é um milagre, o João tem um mistério ali que a gente vai entender mais à frente, mas o João tem um propósito ali escondido. Quem tem ouvidos para ouvir que ouça, né? Quem tem está mais conectado no céu já entendeu isso, mas isso a gente vai entender mais à frente. Mas o João tem uma saúde, assim, impressionante. O Daniel
220, né? Ligadão, agitado demais, e muita pressão, e já teve alguns problemas de saúde e tudo, mas a nossa maior preocupação sempre foi a Raquel, que a Raquel, desde 9 meses de idade, apresentou convulsões febris, e é horrível, irmãos, a criança tem febre, e aí começa a convulsionar. Eu não desejo, para o meu pior inimigo, ver o seu filho sofrendo de uma convulsão febril. As convulsões dela eram rápidas, demoravam alguns minutos, mas alguns minutos do seu filho convulsionando são uma eternidade para um pai ou para uma mãe. E a Raquel teve mais de 15 convulsões, e a grande maioria delas foi na minha presença, eu que acompanhei, e 2 vezes eu estava sozinho com ela no carro, ela convulsionou. Então, posso dizer que eu vivi um drama muito intenso, feria meu coração a ponto de eu sou de chorar na presença de Deus, mas no dia a dia eu não sou muito chorão, não. Mas um dia, uma segunda convulsão, eu estava levando ela para a pediatra, chegando ali no Via Parque, onde é a pediatra dela, ela convulsionou no carro, e eu dirigindo, não sabia o que fazer, aí entrei no shopping, e era ainda protocolo de Covid, então no consultório só podia entrar uma família de cada vez. E aí eu adentrei por lá, pelo corredor da pediatra dela, com ela no colo, e entrei no consultório, e a secretária falou para mim, peraí, não pode entrar não, que já tem um casal. Eu falei, não, mas ela está convulsionando. Eu sentei com a Raquel no colo, aí ela chamou a médica veio, ela já tinha passado a convulsão, só ficava, depois que convulsiona, fica mole, assim, parece que acabaram todas as baterias. E eu comecei a chorar, irmãos. Ali na presença, tinha um pai e uma mãe esperando, eles ficaram atônitos, assim, o pai começou quase a chorar também. Tamanha angústia, irmãos, você vê um filho passando por convulsão, foi muito ruim. Teve vezes, até de estar em culto aqui na igreja, a Raquel está com febre, e eu ir para casa com o coração apertado, e chegar lá, às vezes eu ficava medindo a febre dela, a Tati falava, não adianta ficar medindo de tempo em tempo, que a febre não vai baixar. A gente com aquele temor, às vezes ia dar banho, uma vez fui dar banho na Raquel, e entrei na banheira, e ela começou a convulsionar, e a minha mãe chegou na porta do banheiro, ela está babando, eu falei, sai daqui! Eu não queria que a minha mãe visse, que eu sabia que ela ia. Se eu estava preocupada, se pai se preocupe, se angustia, e mãe, a avó, então, surta, né, irmão? Então, sai daqui, mãe, vai para lá, deixa aqui que eu estou resolvendo. E ela babando, convulsionando, uma situação muito dramática, irmãos, e foi muito difícil para mim, mas Deus nos deu graça, a gente resistiu muito em entrar num tratamento, porque tudo indicava que ela não ia demorar muito para deixar de ter, e a gente orou, jejuou, clamou, apresentamos ao Senhor, mas acabamos entendendo que era necessário fazer um tratamento médico. Tivemos pais em relação a isso, tomamos medicação até hoje, que está já em processo de desmame, e graças a Deus há mais de 1 ano e meio que ela não tem mais convulsões. Louvado seja Deus. Mas eu posso dizer com alguma experiência que é muito ruim. Até hoje, essa semana passada, ela teve uma febre, eu estava aqui na igreja, a Tati falou, você não chegava, eu estava angustiada, que ela estava com 39,6 de febre, e eu sozinha com ela e com o João, e ela naquela angústia, mas graças a Deus não aconteceu nada, mas é muito angustiante para um pai ou para uma mãe ver seu filho nessa situação, e esse homem vivenciava isso desde a infância daquele menino. E diz o versículo 22, muitas vezes, não precisa de explicação, né, irmãos? Muitas vezes é o quê, Nilson? Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, irmãos. Imagina você ter um filho que, quando tem um ataque, seja semelhante a uma epilepsia ou uma convulsão, ele tem o ímpeto de se jogar na água, ou o ímpeto de se jogar no fogo. Imagina a angústia desse pai. E ainda diz no versículo 22, para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. De manhã vimos que a mulher cananeia, a mulher cirofenícia, mesmo Jesus não tendo respondido a ela no primeiro momento, mesmo os discípulos terem tido uma atitude que deu a impressão que queriam despachar aquela mulher, mesmo Jesus, num segundo momento, respondeu a ela que veio para a casa de Israel e ela não fazia parte do povo de Israel, ela ainda assim se prostrou aos pés de Jesus e falou, Senhor, me ajude. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, independente do contexto ser de um filho ou de uma filha, mas independente das circunstâncias, a oração que precisa sair dos nossos lábios é simplesmente essa, Senhor, me ajude. Confesso que já tenho orado isso muitas vezes deitado na minha cama, eu falo, Senhor, ajuda-me, Senhor, me ajuda. Muitas vezes no sábado, eu fiz isso ontem, quando vou orar com as crianças antes de dormir, eu falo, ora pelo papai, que papai e a mãe vai pregar o evangelho. Aí ontem eles estavam os dois cansados, ficam um jogando para o outro, né? Quem vai orar? A Raquel, Daniel, a Raquel. A Daniel, eu orei pelo jantar, então, decide vocês e ora pelo papai, que o papai vai pregar a palavra amanhã, ora para Deus me abençoar. Tá bom, papai, Senhor, abençoa o papai, que ele vai pregar na igreja amanhã, amém, amém, Deus ouviu, tá bom.
a gente tem, às vezes, que fazer essa oração simples: Senhor, ajude-me. Esse homem estava muito angustiado, esse homem estava muito aflito, e ele pede a Jesus: se pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Eu não creio que Jesus aqui está dando uma exortada no homem, mas ele está estimulando ele: se pode, sim, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Se de manhã eu falei que a gente aprendeu a oração da mulher Cirofenícia: ajude-me, Senhor, essa eu creio que a gente pode ajudar. Os nossos momentos de dúvidas, até mesmo de alguma incredulidade: será que Deus vai fazer? Será que Deus vai mudar as circunstâncias? Ore ao Senhor: eu creio, Deus, eu creio que tudo é possível ao que crê, mas me ajuda na minha falta de fé. A gente vê que Jesus não deixou de agir na vida daquele homem, porque ele reconheceu a sua debilidade. Isso é uma coisa importante, irmãos, que às vezes a liderança da igreja quer passar um verniz de perfeição. Não, eu sou pastor da igreja, então eu tenho uma vida perfeita, tenho uma família perfeita, tenho filhos perfeitos, e quer trazer um distanciamento das pessoas para mostrar que você é uma pessoa perfeita, mas esse não é o caminho que o Evangelho nos mostra. Pelo contrário, especialmente o Evangelho de Marcos, mostra frequentemente o fracasso dos discípulos. A gente não está vendo um episódio em que 9 discípulos de Jesus não conseguem expulsar e fracassam diante da demanda daquele homem. Então, não é pecado você falar: Senhor, eu estou com dificuldade, ajuda-me na minha falta de fé. Não se entregue à incredulidade, mas reconheça as suas debilidades diante do Senhor. Eu creio que quando a gente quer fazer aquela coisa de rede social, mostrar que eu tenho uma vida perfeita, que tudo é sorridente, que a gente presta um desserviço ao Evangelho. Porque muitas pessoas pensam: isso não é para mim, não, isso é para ele que tem a família perfeita, isso é para ela que tem uns filhos maravilhosos, isso é para aquela família que o marido é perfeito, a esposa é perfeita. Sabe de comercial de margarina? Lembra daqueles comerciais de margarina que aparece a família perfeita? Não, isso aí é igreja para quem é igual comercial de margarina, não tem problema nenhum. Não, nós temos problemas. Nós, por vezes, lutamos com a nossa fé e falamos para Jesus: ajude-me na minha falta de fé. Todos nós temos demandas, todos nós passamos por tentações. Não foi o Cristo que nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, e em certo momento ele fala: não nos deixes cair em tentação. Para que ele vai nos ensinar a pedir ao Pai que não nos deixe cair em tentação, se nós somos intentáveis, por assim dizer? Nós passamos por tentações, passamos por lutas, passamos por dúvidas, passamos por angústias. Mas o que esse homem fez naquele drama terrível que vivia foi chegar diante de Jesus e falar: ajude-me na minha falta de fé. Talvez seja essa oração que você precisa fazer essa noite, meu irmão, minha irmã. Claro que tem pessoas que são referências para nós, tem pessoas que nós nos espelhamos: um homem de fé, uma mulher de oração, um homem que é um exemplo de dedicação à sua família, uma mulher que batalha pelos seus diante do Senhor. Devemos ter boas referências, mas não existe ser humano perfeito. O único ser humano que foi perfeito e pisou nessa terra, Jesus Cristo, foi cravado numa cruz. Então esse homem tinha suas demandas, assim como eu tenho as minhas e você tem as suas, mas ele foi até Jesus, ele clamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. E o versículo 25 diz: vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Irmãos, imagina, vamos tratar como uma convulsão, um ataque epilético, vamos tratar como uma convulsão. Tem gente aqui da saúde, tipo Ney, que poderia até explicar melhor, Nelson, Luciene, mas eu, na minha ignorância, vou falar: imagina que ele teve uma convulsão muito forte. Combinado, Ney? Pode ser assim? Então, o negócio foi tão violento, mas tão violento, tão brabo, que quem estava em volta falou: e o menino morreu. Não tem mais jeito. Imagina a intensidade daquilo. E aí eu aprendo uma coisa aqui sobre guerra espiritual. Isso, muita gente se interessa: batalha espiritual, muitas coisas assim. Não há uma receita de bolo, irmãos. Diferente do que muitos apregoam por aí, que você tem o livro, o método, a receita de bolo, os 7 passos para você dominar todos os demônios. Vimos pela manhã que Jesus estava com uma mulher que estava longe da sua filha, e simplesmente ele falou para aquela mulher: eu quero, e ele falando ali, o demônio lá onde ela estava, a libertou. Vimos algumas semanas atrás
o endemoniado Gerazeno ou Gadareno, que Jesus falou com aquele homem, libertou já do barco, ele correu aos seus pés, e os demônios pediram que ele fosse para os porcos, e os porcos caíram no precipício. E vemos aqui que Jesus determinou que aquele espírito mudo saísse, e ainda assim ele fez uma celeuma, ela fez uma bagunça, mas o versículo 27 revela: mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio da oração. Não há fórmula, irmãos. Você vê os confrontos de Jesus com demônios têm características diferentes. Mas há uma dica aqui: precisamos ter uma vida de oração. Outra passagem, lá em Mateus, fala... Vá comigo em Mateus capítulo 17, no texto paralelo. Mateus 17, mesma pergunta dos discípulos, versículo 19. Mateus 17, 19, em diante diz assim: então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé, como um grão de mostarda, que é um grão muito pequenininho, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhes será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Você deve observar que na sua Bíblia, provavelmente, essa última frase está entre colchetes. Por que isso? Porque nem todo manuscrito traz essa sentença. Então, alguns questionam se Jesus teria falado sobre o jejum. Mas ele fala em outras ocasiões sobre o jejum. E nós cremos que o jejum é algo bíblico que a igreja precisa resgatar. Ainda mais a nossa geração, é uma geração muito acomodada e uma geração que tem uma mentalidade muito de querer mais receber do que dar. Eu acho que o jejum é urgente para nós nos consagrarmos em jejum a Deus, clamando a Deus que haja em nosso meio. Mas certamente Jesus está falando de oração, como está lá em Marcos. Então Jesus fala que é pela oração. Irmãos, para a gente enfrentar as hostes do mal, seja como orava a irmã Lourdes, como evangelistas, como querendo ganhar pessoas para o reino de Deus, seja nos seus problemas familiares, seja nas demandas dos seus filhos, nós precisamos ter uma vida de oração. Não há outro caminho. Precisamos trilhar o caminho da oração. Se Deus permitir, na terça-feira, eu quero falar de um texto, de um salmo que fala muito ao meu coração, que fala da sede que o salmista Davi, no meio do deserto, no momento difícil que ele vivia, ele experimentou de uma sede por Deus, Salmo 63. Então, se puder, volte terça-feira na nossa reunião de oração, porque eu creio que o que muito nós precisamos é o que Davi expõe no Salmo 63, mesmo estando no deserto de Judá, que a sua alma tinha sede de Deus, como terra árida, que era aquele deserto em que ele estava. A gente precisa ter sede de Deus, irmãos. A gente precisa voltar a ter sede do Senhor. Você quer enfrentar as hostes do mal? Não leia essas literaturas de batalha espiritual, guerra espiritual, tem muita bobagem. A pessoa diz que foi no inferno, mas a Bíblia não diz, então cuidado com o que você lê. Mas tenha uma vida intensa de oração. Busque a Deus em oração, se esforce em oração, se esforce no jejum. Eu falo isso, irmãos, com temor, porque eu sou o primeiro a precisar viver isso, a me dedicar mais à oração, me dedicar mais ao jejum, todos nós, mas é assim que enfrentamos as hostes do mal, na nossa família, na nossa casa, como igreja, para avançarmos. Não temos falado de evangelização? Não vamos ter um retiro falando de evangelização e missões? Glória a Deus! Mas não basta termos estratégia, não basta termos um folhetim como nós temos aí, você pode pegar à vontade para distribuir. Isso é bom, isso ajuda, mas nós precisamos estar revestidos do poder do alto. Nós precisamos de oração, irmãos, que nós vamos avançar contra as portas do inferno. E a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Só que para a gente prevalecer contra o diabo e contra as suas portas, para avançarmos e adentrarmos no terreno do inimigo, nós precisamos estar revestidos de oração. Não há outro caminho. Precisamos voltar para a Bíblia, precisamos ler a Bíblia, precisamos meditar nas Escrituras e precisamos ter uma vida intensa de oração. Ah, meu filho está passando por dificuldade, eu estou com uma crise financeira, eu estou com uma crise conjugal. Ora! Clame ao Senhor. Faça como a mulher cananeia que eu falava de manhã, proste seus pés de Jesus e fale: Senhor, ajuda-me. Faça como o pai desse menino, clame ao Senhor: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Só que Jesus não está mais
entre nós fisicamente, ele está sentado à destra do Pai, nas alturas, mas seu Espírito habita entre nós, mas pela oração nós chegamos diante dele. Então ore, apresente, fala, Senhor, assim como tu ouviste aquela mulher, assim como tu atendeste aquele pai, atende ao meu clamor. Que Jesus atendeu, e aquele menino foi liberto, irmãos. Porque Jesus tem autoridade, tem poder sobre as hostes do mal. Isso aqui foi antes da crucificação. Depois ele foi morto, foi crucificado, morto e sepultado. Mas ele ressurgiu dentre os mortos. Ele venceu as potestades, os principados. E ele recebeu toda a autoridade. E nele nós temos autoridade para enfrentar as hostes do mal. Mas precisamos fazer isso em oração, irmãos. Porque somos frágeis. A oração é um atestado de dependência de Deus. Nós oramos porque precisamos de Deus. Nós oramos porque reconhecemos que somos falhos, que somos necessitados. Então eu preciso orar, você precisa orar. Precisamos apresentar nossas vidas diante do Senhor. Concluindo, para participarmos da ceia do Senhor. Talvez você não tenha na sua família alguém com um quadro semelhante a esse menino. Mas será que os demônios não estão afligindo a sua vida e a sua família? Certamente sim. Satanás tentou Jesus no deserto. Você acha que ele não vai tentar nós, seus discípulos? Satanás se levanta contra a igreja do Senhor. Eu falava de manhã que um carnavalesco muito conhecido, isso eu estou falando porque é público, ele gravou uma entrevista falando assim, não, carnaval é macumba. E ele falava que antes deles adentrarem na avenida, ele falou abertamente, irmãos, novidade para quem? Eu fico surpreso de quem acha que isso é novidade. Ele falou, não, antes de começar o desfile, a gente reúne, a gente invoca os antepassados do samba, os espíritos dos compositores. Nós não cremos que esses espíritos voltam, mas cremos que demônios se manifestam. E tudo ali é consagrado a demônios, irmãos. Eu falava de manhã, eu vejo no visorzinho lá no televisão do elevador do meu prédio, anúncio do Big Brother, eu falo, meu Deus, primeiro que revela que a nossa sociedade é uma das mais imbecilizadas, talvez, do mundo, né? Porque ainda dá crédito para essa porcaria. Mas se existe algum crente que bebe desse esgoto, não é possível, você está deixando que se despeje as águas turvas de Satanás no seio da sua casa. Tudo de ruim, irmãos. Eu não vejo não, só vejo um anúncio, mas já me dá nojo. Como é que um crente pode assistir uma porcaria daquela, cheia de imoralidade, cheia de tudo de ruim? Ah, não, é só entretenimento. Talvez seu filho não esteja horrivelmente endemoniado, como a filha daquela cananeia. Talvez seu filho não tenha tido crises convulsivas, como o filho desse homem. Mas não baixe a guarda. O diabo quer destruir a sua vida e a vida do seu filho, se você tem filho, ou da sua filha, se você a tem. Não seja ingênuo. Os crentes hoje são muito ingênuos. Ah, mas não tem nada a ver. É só um pagodinho. E às vezes estão invocando entidades malignas para dentro da sua casa. Ah, mas é cultura, só estou ouvindo uma música que eu gosto. Não estou falando toda música não cristã é invocação de demônios. Não é isso que eu estou falando. Mas tem umas que são, irmão. Eu toquei na noite. Eu frequentei centro de Umbanda. A gente sabe que tem coisas que são consagradas a demônios. E me surpreende, crente ainda ficar surpreso com isso. Oh, irmão, só existem duas forças no universo. Ou servimos a Deus ou aos demônios. Não há meio termo. Como eu falava de manhã, e o Bispo Walter falou sobre isso também, recentemente houve um show, um mega show nas areias de Copacabana, que foi um culto a Satanás. Aquilo não foi uma apresentação musical simplesmente. Foi um culto a Satanás. E o diabo está cada vez mais escrachado. Eu acho isso bom. Porque só não enxerga as garras de Satanás em boa parte da cultura, que muitos acham normal hoje em dia, quem não tem olhos para ver. Cada vez mais o diabo está mostrando as suas garras. E tem muito crente ingênuo que fala, não tem nada a ver. Então o diabo ele continua agindo. Eu tenho falei de manhã e vou repetir, se você já ouviu, que bom, que você ouve de novo, vê se guarda, para que você esteja alerta. É um alerta a você. Os 3 E's que eu tenho falado, o entretenimento, a estética e o erotismo. Muitas pessoas têm se perdido no entretenimento. Ah, mas só estou vendo uma série. Não tem problema você assistir uma série, assistir um filme, desde que não seja nada que ofenda a santidade de Deus. Você ouvir uma boa música, você tem um momento de lazer. Só que o problema é um momento que isso passa
a dominar a sua mente e seu coração. E muitos cristãos hoje não leem a Bíblia e dizem que não tem tempo de ler a Bíblia. Não oram e dizem que não tem tempo ou estão sempre cansados. Mas tem tempo para maratonar séries. Tem tempo para ficar assistindo toda sorte de, às vezes até de coisas ruins. Ou estão escravos, pior, da pornografia, que é uma arma de Satanás para destruir famílias. Tem chegado ao conhecimento de muitas pessoas, famílias sendo destruídas pela pornografia. Uma vez, numa igreja, alguém falou para um casal que estava em crise conjugal, assistam uns filmes eróticos para aquecer o relacionamento de vocês. Vai aquecer nas labaredas do inferno. Vai destruir o casamento de vocês. Porque vocês vão estar compactuando com algo demoníaco. Então, você está tendo uma crise no seu casamento, ore ao Senhor e busque aconselhamento. Você tem problemas sexuais, busque orientação nessa área. Mas não ser da pornografia, que ela vai destruir a sua vida e quiçá o seu casamento. Então, o entretenimento, que inclui os esportes, que virou uma grande idolatria, eu tenho falado isso para os irmãos, a estética passou daquela coisa da pessoa querer se arrumar, tanto homens como mulheres, e virou uma idolatria do corpo, um culto ao corpo. A pessoa não tem dinheiro para investir em missões, mas não abre mão de investir em fazer uma série de coisas para ter uma estética mais atraente. A pessoa não tem dinheiro, não tem tempo para se dedicar ao serviço na igreja, mas não abre mão de coisas no seu culto ao corpo. Cuidado, irmãos. A nossa geração tem naturalizado muitas coisas que não são naturais. Uma coisa é você cuidar do seu corpo, você cuidar até mesmo da sua aparência, isso é saudável. A estética faz parte. Mas você entende, somos todos adultos aqui. Há um limite que facilmente transpomos. E o terceiro e o último é o erotismo. Vivemos numa sociedade erotizada. Há um livro de um autor que eu tenho, mas ainda não li, só trechos, que se chama Libido Dominandi. É um termo, acho que em latim, Libido Dominandi, que ele mostra como forças poderosas dominam culturas por meio da libido, gerando uma sociedade com a libido desenfreada, uma erotização intensa. Eles usam a fragmentação da sociedade por meio de uma erotização exagerada para dominar a sociedade. Eu creio que isso está em franco aplicação em nossa cultura. Essa erotização, ela é que nem um tecido que vai ficando velho e fica fragilizado. Você tem uma roupa mais velha que vai ficando meio fraca assim, qualquer coisa rasga. A erotização dominando uma cultura, ela fragiliza a teia social, os relacionamentos familiares e destrói uma civilização. Se você gosta de estudar história, que não é meu caso, mas eu tenho algum interesse, procure civilizações que se entregaram à imoralidade sexual e logo depois foram destruídas, não é incomum. Entretenimento, estética e erotismo têm sido 3 ferramentas poderosas para o demônio destruir vida de crentes incautos, ingênuos. Cuidado. E como combater isso? Como falava pela manhã, 2 E's, as Escrituras e o Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo que te encha. Mas você ficar com o nariz enfiado na televisão o dia inteiro, você não vai conseguir. E leia a palavra de Deus. Cheios do Espírito Santo, cheios da palavra e vivendo a vida do Alô, alô, eu acho que era mesmo que eu falei, ele foi embora? É expulso, o nome desse demônio é Malcolm, mau contato. E, bom, voltamos. O diabo tem usado, irmãos, para fragilizar a vida de crente, oprimir. Então precisamos nos voltar à oração. Hoje o Bispo Walter, ele lança aos domingos uns vídeos, e ele lançou um vídeo, eu recomendo que você assista, são um pouco mais de 10 minutos, em que ele faz um desafio que eu achei até econômico. Ele falou isso no Presbitério terça-feira e falou hoje no vídeo, que ele decidiu não acessar as redes sociais todo dia até meio-dia. Só que ele acorda muito cedo, ele acorda tipo 5 da manhã, 4 e pouca da manhã. Mas fica o desafio. Traga isso para a sua vida. Se isso aqui tem te dominado, quer algum sintoma, você acorda de manhã, você não consegue não pegar o celular e ver as redes sociais, e ver o Instagram, e ver o Facebook, e ver as notícias. Se isso te domina, talvez você esteja sendo dominado por isso aqui. Assuma o controle, fala, não, eu vou ter um celular, vou ter até minhas redes sociais, eu prefiro não ter. Eu só tenho YouTube e WhatsApp porque eu preciso me comunicar com os irmãos. Mas, se você tem, use com moderação. Assuma o controle. Não, eu que controlo o meu celular, não é meu celular que me controla. Eu que controlo a minha televisão, não é minha televisão que me controla. Se você não tem dificuldade com isso, eu e Tatiana nunca tivemos televisão no quarto.
desde que casamos. A gente casou e ficou muitos anos com uma televisão de tubo, sabe aquela antiga? Que eu acho que a gente ganhou da minha sogra usada e ficou lá em casa por muito tempo. Depois que a gente trocou para uma outra televisão lá, e também nada de outro mundo. Porque a gente decidiu, não vou ter uma televisão no meu quarto para ter a tentação de me distrair. Ali é o lugar de eu ter paz, de eu ter o meu descanso, o casal ter o seu momento de intimidade. Então a gente optou, não estou falando que isso é uma regra, cada um cuide da sua vida. Mas se a televisão, o celular tem te dominado, assuma o controle. Fale, não, quem está no controle sou eu. Porque facilmente Satanás tem matado a vida espiritual de muitos crentes. Através do entretenimento, através da estética, da preocupação exagerada com o corpo. Ou que pensam de você, postei lá no Instagram, e fica toda hora entrando para ver se alguém curtiu. Nem sei se Instagram curte, eu não estou nem aí. Às vezes a Tatiana tem, aí ela fala, vê um negócio aqui, eu não sei nem usar aquele negócio, irmão. Eu nem sei como é que funciona aquilo, eu não quero nem saber. Mas não estou condenando quem tem, até porque tem pessoas que usam aquilo por fins profissionais e precisam ter. Mas se isso tem te controlado, assuma o controle essa noite. Fale, Senhor Jesus, eu quero assumir o controle. O bispo fez essa provocação. Acesse as redes sociais depois de meio-dia. Se você acha que está dominando demais e você não tem um uso necessário por questões profissionais, experimente abandonar por um tempo. John Piper disse que as redes sociais serão um grande indicativo no fim dos tempos de que a falta de oração e conhecimento da palavra dos crentes não era por falta de tempo. Nós temos tempo, mas nós usamos mal esse tempo. Então tome uma atitude radical, irmãos, porque o diabo não está brincando. Aí você fala, minha filha não tem convulsões igual a sua tia. Meu filho não é jogado no chão que nem o filho desse homem. Minha filha não está horrivelmente endemoniada como a filha da mulher cananeia. Mas não seja ingênuo. O diabo está tentando destruir famílias, destruir vidas. Ele está sempre buscando um caminho, uma brecha, para que ele possa adentrar. Que venhamos a fechar as brechas e ter uma vida intensa de oração. E no momento da dificuldade, clamar a Jesus como fez esse homem. Eu creio, e se for necessário, você fale, ajude-me na minha falta de fé. Mas creia que Deus pode te guardar para a glória do seu nome. Amém? Nós vamos participar da ceia do Senhor. Faça a sua oração.